E aqui tem que tu foca também em pesquisas de Alzheimer e Parkinson. Tu manja disso também. Eu acho que assim, eu não sou especialista em Alzheimer e Parkinson, né? Eu fiz um doutorado, aliás, eu faço doutorado, e meu mestrado foi também nessa área, na área de doenças progeroides, que são doenças de envelhecimento precoce. Né? Então, tem algumas síndromes genéticas raras, a progéria, a mais clássica disso, que é uma doença que realmente as crianças, né, elas parecem que são velhinhos. Chama progéria, né, ou síndrome de Hutchinson-Gilford. E ela tem um defeito genético numa proteína do núcleo que mantém a estabilidade do DNA. Tá? E eu estudo uma outra síndrome semelhante chamada Hodgman-Thompson, né? Que tem um aspecto mais na pele e também perde cabelo, né? Pode ter uma catarata bem precoce. E eu sou muito interessado nessa relação, né? Como o DNA pode interferir, de certa maneira, na longevidade, né? E nos aspectos, né, do envelhecimento em si. E tem como a gente chegar na imortalidade? Estudando cada vez mais isso aí? Eu acho que a imortalidade, acho que ela é impossível fisicamente, né? Pela questão mais física, assim, do universo, né? O planeta vai explodir, o universo vai esfriar. Então, acho que assim, muito mais esse aspecto físico. Mas eu acho que tem muitas pesquisas se avançando com o objetivo de prolongar a vida saudável e reduzir a velocidade do envelhecimento. Isso tem muita coisa sendo descoberta, muita coisa nova, né? Então, inclusive já tem medicamentos que estão sendo testados em humanos, né, em estudos clínicos, que vão olhar algumas doenças ligadas ao envelhecimento justamente para ver se elas estão ou não, né, dificultando essas doenças ou prolongando o tempo do aparecimento dessas doenças. Né? Mas não tem como tu editar a instrução envelheça? Ainda não conseguiram fazer isso. Tá? Então, tem algumas áreas, porque assim, a própria compreensão do que causa o envelhecimento ela ainda não está clara. Eu falei aqui, por exemplo, desses casos específicos que eu estudo, que são ligados a reparo do DNA, muitos deles, né? Então, ou mesmo estabilidade do DNA. Então, uma coisa já se sabe que se o DNA começar a ficar muito mutado, né, ou muito instável, isso gera condições ligadas ao envelhecimento, né? E o envelhecimento realmente ele pode ser causado por isso, né? Mas também tem toda aquela parte epigenética que eu acabei de falar, que ao longo da vida, alguns genes vão sendo ligados e desligados pela epigenética. Tá? E já tem hoje, por exemplo, alguns relógios biológicos que foram produzidos pela ciência, que você consegue estimar a idade biológica da pessoa, não a idade cronológica. Né? Então, quantos anos biologicamente você tem por esses relógios. Então, esse é um outro aspecto do envelhecimento. Tem alguns pesquisadores que acham que se você alterar a epigenética, você rejuvenesce as pessoas. Né? Tem até, já fizeram isso com ratinhos. Alteraram ali a epigenética do ratinho e rejuvenesceram esse ratinho. Ele começou a voltar pro bebê? Ele não chega a ser um Benjamin Button, mas ele ficou um pouquinho... Ele ficou com alguns marcadores ali, sanguíneos, habilidade de correr, etc., mais jovens do que ele estava antes. Teoricamente, a gente tem como chegar na imortalidade, daqui a um tempo ainda. Eu acho que a gente está numa condição... Quando começaram a criar os primeiros aviões, os primeiros... as primeiras coisas mais pesadas que o ar que voavam, tá? Os primeiros objetos mais pesados que o ar que voavam, muita gente achou que aquilo era impossível. Né? Até especialistas assim falavam que nunca que o ser humano ia criar algo que ele poderia se transportar voando. Tá?
E isso aconteceu. Eu acho que a gente está num momento mais ou menos próximo disso. Eu acho que a gente está num momento em que isso parece muito distante, mas já tem algumas coisas acontecendo, né? Então, tem alguns ratinhos aí, talvez, sendo rejuvenescidos, seja pela epigenética, seja matando as células velhas que eles têm, né? E que, eventualmente, isso sim. Eu não vejo... Eu vejo, claro, no futuro, um tratamento que vai fazer a pessoa envelhecer mais lentamente ou ficar saudável por mais tempo. E tu, dentro desse mercado, sabendo tudo que tu sabe, como é que tu enxerga o fato de a gente estar dominando essa linguagem, de que já estamos estudando a edição da genética humana, que a gente já pode rejuvenescer ratos? Como é que tu vê isso, pessoalmente falando assim? Tu acha que isso pode dar um puta problema que a gente não está prevendo? Eu acho que assim, todas as tecnologias, elas têm que ser discutidas eticamente, discutidas com vários setores da sociedade. Mas o que não pode acontecer é a gente deixar de desenvolver algo pelo medo. Né? Porque as coisas... Né? Imagina a primeira vez de alguém vendo um avião voando, o medo que a pessoa tinha, você vai entrar nesse avião. Imagina se você deixasse de desenvolver aviões porque isso dá medo, né? Porque algumas pessoas morreram. Idealmente, a gente não quer que as pessoas morram voando, claro. Mas eu acho que a gente tem que desenvolver a coisa eticamente e não deixar de desenvolver pelo medo da nova tecnologia, né? E eu acho que essa área também tem que ser isso. Muitas pessoas têm muito medo do que pode surgir com toda essa área da genômica e edição gênica e tal. E eu acho que ela na verdade, tem um benefício, um potencial benefício muitas vezes maior, assim, muito maior em vezes, né? Em outra escala de grandeza do que o que pode ser ruim, sabe? A gente está falando de realmente curar quase todas as doenças, né? Ou inicialmente as doenças genéticas, mas a compreensão disso, poder curar quase todas as doenças, né? A gente está falando de ter vidas mais saudáveis por mais tempo. A gente está falando de, por exemplo, das mulheres não necessariamente ter o relógio biológico para ter filhos, poderem, se quiser, ter filhos mais tarde, né? Então a gente está falando realmente de muitos benefícios para a sociedade.